Este vídeo é sobre Impermanent Loss em DeFi. O investidor decide fornecer liquidez em uma pool SOL e USDC. É uma plataforma DeFi baseada em AMM. AMM é Automated Market Maker, formador de mercado automático, como, por exemplo, a Uniswap. No momento do aporte, um SOL é igual a $100. O investidor deposita um SOL no valor de $100 mais 100 USDC. O USDC é uma moeda que vale $1 em paridade, tá? Então 100 USDC igual a $100. Total investido $200. Após algum tempo, o preço do SOL sobe para 200, dobrou, né? Desconsiderando as taxas recebidas na pool, é correto afirmar que, então aí temos 4 alternativas. O investidor terá valor final menor do que se tivesse apenas mantido os ativos em carteira. O investidor não sofre impermanent loss, pois houve valorização do SOL, do Solana. O investidor terá exatamente o mesmo valor que teria se apenas mantivesse os ativos fora da pool. Impermanent loss só ocorre quando o preço do ativo cai. Vamos ver qual alternativa está correta? Então a questão é a seguinte: o investidor forneceu liquidez em uma pool de $200. E como a Solana, subiu de 100 para $200, então ele teria um SOL de $200 mais $100 em USDC, no total de 300. E a pergunta é a seguinte: quanto ele tem hoje? Sofreu alguma perda? Sofreu algum impermanent loss ou perda impermanente? Bom, vamos explicar desde o início para facilitar, né? Uma plataforma AMM, ou formador de mercado automatizado, em DeFi, finanças descentralizadas, é um tipo de exchange descentralizada que utiliza contratos inteligentes e algoritmos para definir o preço de criptoativos, eliminando a necessidade de intermediários tradicionais ou livros de ordens. Em vez de negociar com outra pessoa, comprador ou vendedor, os usuários interagem diretamente com uma pool de liquidez já automatizado. Vamos explicar passo a passo como ocorre, desde o depósito inicial até o último momento em que ele teria um determinado valor no futuro. Passo 1. Depósito inicial. O preço inicial de um SOL é $100. O investidor deposita um SOL no valor de $100 mais 100 unidades de USDC. É porque tem que ser no total de $200. Como esses sistemas exigem proporção de 50% de um ativo e 50% de outro, os valores precisam ser equivalentes no momento do aporte. Tem que ser dois ativos diferentes. Passo 2. Entendendo o sistema AMM. A pool funciona com a fórmula x vezes y é igual a k, onde x é igual a quantidade de SOL, y é igual a quantidade de USDC. Pode ser outro par de moedas, tá? E k é constante. Então, inicialmente, a conta é feita assim. É x vezes y igual a k. Quanto que é quantidade de SOL? X. Uma unidade. Então, x é 1. Y quanto que é? 100 unidades de USDC. Então, é 1 vezes 100 é igual a K. Então, 1 vezes 100 é igual a 100, né? K é igual a 100. Essa é a equação que o sistema usa. Passo 3. O preço do SOL dobra. Novo preço é um SOL igual a $200.
Como o preço mudou, arbitradores ajustam a pool até que a equação y dividido por x fica igual a 200. Agora temos um sistema de equações. X vezes y é igual a 100. Resolvendo o sistema de equações, fica assim. X que multiplica 200x, que o y vale 200 agora, né? X que multiplica 200x é igual a 100. 200x ao quadrado é igual a 100. X ao quadrado é igual a meio, né? Então, fazendo a conta final, x é igual a 0,771. É só tirar a raiz quadrada de meio, né? Então, a conta fica assim. Y é igual a 200 vezes 0,771, que é igual aproximadamente, né? 141,42. 141 dólares e 42 cents. Passo 4. Agora vamos chegar na nova posição do investidor. Então, na pool de liquidez, ele possui aproximadamente 0,771 SOL e mais 141,42 USDC. Então perceba, ele tem menos SOL do que antes. Tinha 1, agora tem 0,771. O protocolo vendeu parte automaticamente conforme o preço subiu. Funciona assim, né? Passo 5. Valor total na pool. Agora calculamos o valor. 0,771 SOL vezes 200 dólares vai dar 141,42. E tem o USDC, 141,42. No total de 282 dólares e 82 cents. Então, comparando com hold, buy and hold, segurar, né? Bom, comparando com hold, se ele tivesse mantido os ativos fora da pool, não tivesse fornecido liquidez para a pool, ele teria um Solana de 200 dólares, mais 100 USDC. Então, teria um total de 300 dólares, não é mesmo? Então, vamos agora, no passo 7, fazer o cálculo da impermanent loss. Bom, na carteira ele teria 300. Então, é 300 menos o valor que tem na pool, 282,82. Dá uma diferença de 17,16. Calculando o percentual, 17,16 dividido por 300 vai dar aproximadamente 5,72%. Isso significa que o investidor teve impermanent loss de 5,72%. Bom, como é que interpreta isso? De qualquer forma, ele ganhou dinheiro. Inicialmente tinha 200 dólares depositados e agora tem 282,82. Mas ganhou menos do que no hold. Isso se chama impermanent loss, ou perda impermanente. A perda impermanente é a diferença negativa entre o retorno do provedor de liquidez e o retorno do buy and hold. Ela ocorre quando há variação relevante de preço. Pode ser preço para cima ou para baixo. Vai surgir a perda do mesmo jeito. É pela variação. Só que essa perda pode ser compensada pelas taxas de negociação recebidas por investidor ter fornecido liquidez. Então, quando tem negociação, ele recebe taxa de negociação. E também, essa perda só se concretiza no momento do saque. Se ele sacar neste momento, ele tem essa perda. Mas se ele deixar lá, pode ser que o preço volte, né? Para fixação. Quando o preço sobe, o sistema vende parte do ativo que está subindo, para dar esse equilíbrio. Aí você termina com menos ativo, em quantidade, né, que foi valorizado. E seu ganho fica reduzido em relação ao hold. Em termos conceituais, prover liquidez é mais indicado quando o investidor busca renda via taxas de negociação e espera estabilidade relativa entre os ativos. Ela espera que não haja muita variação entre os dois ativos depositados.
não é a estratégia ideal quando se espera forte tendência de alta ou queda. Conclusão objetiva. Não é que não vale a pena. É uma estratégia diferente. Quer apostar forte na alta do sol? Melhor fazer hold. Quer gerar renda com volume de negociação? Pull pode fazer sentido. Nesse caso que a gente mostrou, a perda é chamada de impermanente. Por quê? Ela só se concretiza no momento do saque. Enquanto o investidor permanece na pool, pode ser revertida. E as taxas acumuladas podem compensar a impermanent loss, mesmo que o preço não volte ao que era originalmente. Bom, então vamos lá. Alternativa A. O investidor terá valor final menor do que se tivesse apenas mantido os ativos em carteira. Essa alternativa se encaixa bem no que a gente mostrou, né? Ela está correta. Mas vamos ver outras alternativas? Vamos analisar. Alternativa B. O investidor não sofre impermanent loss, pois houve valorização do SOL. Bom, incorreta, né? Porque impermanent loss não depende de valorização da moeda, da criptomoeda. Ela ocorre sempre que há variação relativa significativa entre os ativos do par, seja para cima ou para baixo. Alternativa C. O investidor terá exatamente o mesmo valor que teria se apenas mantivesse os ativos fora da pool. Quando há forte variação de preço, o provedor de liquidez tende a ganhar menos do que quem apenas manteve os ativos em carteira, justamente por causa do rebalanceamento automático da pool. Quando o preço sobe, a pool vende. Quando o preço cai, a pool compra essa mesma moeda, compra SOL. Nesse caso, ele teria mais desse criptoativo. O investidor só superará o hold se as taxas de transação acumuladas compensarem a perda impermanente. Alternativa C não terá exatamente o mesmo valor, né? Muito pelo contrário, sempre vai perder. Alternativa D. Impermanent loss ocorre quando o preço do ativo cai. O exemplo que a gente mostrou, o preço do ativo subiu. Mas quando cai também dá o mesmo efeito. Então, impermanent loss ocorre tanto em altas quanto em quedas expressivas de preço. Ela está relacionada à divergência entre o retorno do AMM e o retorno do buy and hold, e não à direção da variação. Bom, deu para entender o que é impermanent loss? É isso, pessoal.